No capítulo 10, a gente tem o início do estudo da fase matéria. Então, a sua voz começa falando de desintegração atômica. Então, uma coisa importante da gente ter em mente aqui é que, assim, esse tipo de abordagem que esse livro traz é totalmente diferente de todas as outras abordagens sobre as questões espirituais. A gente, né, a humanidade, né, os espiritualistas se acostumaram a ver, né, a encarar as coisas de superiores, né, leis superiores, o espírito, o transcendente, como algo que não pode ser abordado de maneira científica, né, partindo da própria matéria, né. Só que esse livro vem como uma revolução nesse sentido, porque você começa, né, você chega no capítulo 10, você vê um monte de coisa que é muito típico da ciência, ainda o estudo da matéria mesmo, né, dos elementos atômicos. E muita gente, né, acaba achando isso muito complicado, né? E por outros lados, os cientistas, né, os estudiosos da área vão achar que isso é uma coisa, é algo sem sentido, né, porque você está dando um viés espiritual para a coisa e, portanto, isso não é objeto da ciência. Então, assim, você tem quando você tenta fundir, né, ciência, né, com espírito, né, inclusive o subtítulo desse livro, né, é Síntese e Solução dos Problemas da Ciência e do Espírito. Você percebe, né, que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Só que a ciência começa estudando a matéria e ela vai progredindo. Uma hora ela vai chegar ao espírito, ela vai precisar chegar, senão a ciência vai estagnar. E estagnar, como a gente muito bem sabe, é morrer. E o espírito também, né? Quem vive, né, o místico, essas altas realidades, tem um desejo de exprimir melhor isso. Então ele vai se tornando mais científico. O que a gente vê muito por aí, é raro ainda, mas assim, para quem está antenado é muito rico, né, tem bastante coisa. Podcasts onde você vê uma pessoa altamente espiritualizada, né, uma pessoa da área de religião, como esses gurus, né, da Índia, místicos, conversando com pessoas da área das ciências, né, às vezes particularmente das ciências duras, né, a física, a química, a medicina, e você percebe que existe esse movimento de aproximação entre esses dois extremos, né? O cientista quer se mistificar, quer espiritualizar, quer se tornar mais intuitivo. E o místico quer se exprimir de maneira mais lógica, mais científica, concretizar as suas coisas, né? E esse livro, nesse sentido, né, A Grande Síntese, ele traz uma contribuição sem igual na história humana, conforme eu espero que algumas pessoas vão percebendo à medida que a gente for estudando. Bom, então esse capítulo, né, eu vou ser bem breve aqui, porque assim, existem muitas coisas, né, que a gente pode transformar até em linhas de pesquisa futuramente, né? Não que o livro forneça detalhe, mas ele dá a orientação geral que todos os cientistas deverão ter para que a humanidade continue avançando, né? Então, quando a gente fala de desintegração atômica, a gente está falando daquela tal de fissão nuclear, né? Você tem um bombardeio de um átomo, né? Geralmente os elementos mais pesados da tabela periódica, bombardeia esse átomo e o átomo você vai ter uma fissão, né? Ele vai se dividir e nessa divisão da matéria você tem liberação de energia, liberação de uma certa quantidade de energia. Isso vai acionando uma reação em cadeia, né? Depois essa energia, esses átomos, colide com outros, que vai fazendo um processo que vai seguindo uma progressão geométrica, né? Daí o termo reação em cadeia, né? De forma bem geral, né? Explicando bem por cima, esse é o princípio
da bomba atômica, né, que foi desenvolvida lá na década de 40, né, que levou os aliados a conseguirem a vitória na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos a terem a predominância ideológica, né, de certa forma, militar sobre o mundo. Bom, a questão, inclusive existem filmes que estão saindo agora recentemente que tratam dessa temática, aquele Oppenheimer, e tem uma série também interessante que trata também sobre esse período, que é a série Manhattan. Bom, nesse capítulo, então, o que a sua voz inicia, né, é o estudo dessa desintegração atômica. Lembrando que isso aqui foi transcrito em 1932. Essas páginas começaram a ser escritas por Ubaldi, né, reveladas por sua voz, em 1932. Então, nem sequer a alta, né, a linha de frente da ciência, né, fazia a menor ideia de que seriam descobertas, né, seria extraída energia a partir da matéria. E aqui, né, um simples professor ginasial está trazendo ao mundo coisas que antecipam essas descobertas científicas. Bom, então, aqui a gente tem um trecho, né, esse vai ser o único slide desse capítulo, sobre que nos remete à lei do equilíbrio. Então, o que a gente já viu, né, na grande equação é esse ciclo completo que vai do espírito, inicia no espírito e termina no espírito, né? Que passa por energia, condensa na matéria mais densa, e daí retorna a energia e regressa ao espírito, né? Alfa, beta, gama, semiciclo involutivo, e gama, beta, alfa, semiciclo evolutivo. Lembrando aqui que isso aqui tem um significado muito mais profundo do que uma mera expressãozinha, né? À primeira vista, isso parece que não tem nada a ver, né? Isso se esgota em poucas observações, mas eu estou aqui advogando que esse esgotamento aparente é devido ao baixo grau de percepção, né? Que reflete um baixo grau de consciência do ser humano, de perceber o que está por trás disso, né? Bom, então olha só, a sua voz começa começando a estudar a fase gama, né, que é a fase matéria, coisa que a gente fala muito, a gente até tem como a base de toda a realidade, mas a gente não faz a menor ideia do que seja a matéria, né? O Berto Roden, inclusive, falou isso num de seus livros, né? A gente não sabe o que é espírito e a gente igualmente não faz a menor ideia do que seja matéria. Você pode perguntar para qualquer pessoa aí, o que é matéria? Tanto para um leigo quanto para um cientista, top de linha. Ele vai, né, o cientista vai falar várias coisas, mas ele não vai estar definindo o que seja de fato matéria, né? Ele não vai estar definindo. Então, assim, até hoje a gente não sabe qual é a essência da realidade. Então, assim, isso é de interesse de todo ser humano nesse planeta. Então, isso torna esse estudo extremamente interessante. Então, vejam só. Comecemos por gama fase matéria de maior condensação da substância. Então, condensação você pode ver como um movimento de materialização, solidificação, tornar a coisa mais perceptível aos nossos pobres sentidos, a fim de atingir a fase beta energia. Então, a gente vai começar estudando, né, o que é mais próximo fisicamente, para depois ir para algo um pouco mais distante, mas ainda físico, que é a energia, e depois chegar no espírito, né? Ele fala, examinaríamos posteriormente o período que vai dar energia ao espírito, fase beta-alfa, o que mais vos interessa, pois compreende o trajeto de vossas vidas. Quer dizer, a nossa vida, né? A vida, o que caracteriza a vida é a liberdade.
é a opção de escolher entre um caminho ou outro, o que, por tabela, acaba trazendo a questão da responsabilidade. Uma vida onde você, assim, uma existência sem liberdade não implica em responsabilidade, nem culpa por consequência. Então, o fato da gente ser livre para escolher nos torna responsáveis pelos nossos atos. Por isso, muita gente quer se ver como pessoa não dotada de liberdade. Porque não ter a liberdade de escolher implica que você não é responsável pelos seus atos. Então, assim, uma visão totalmente 100% determinística, né, até nos detalhes, é muito agradável para algumas pessoas que fazem vários atos e daí eles podem falar simplesmente que, olha, as condições do meio, o lugar onde eu nasci, meus genes, tudo levaram eu a fazer isso. Então eu não tenho culpa que eu fiz isso, né? Eu não sou responsável. E sempre que a gente fala nisso, né, a característica de determinismo, né, desse baixo determinismo de ordem inferior, depois eu vou falar mais à frente o que eu quero dizer por isso, mas essa característica de determinismo inferior físico, né, é típico da matéria. O espírito, né, a característica marcante do espírito é a liberdade, né, liberdade plena, o que não é libertinagem, conforme a gente vai ver mais à frente. Bom, mas a grande questão desse capítulo é que, assim, está sendo introduzido o que vai ser feito à medida que a gente for caminhando, né? E a meta é a reconstrução da consciência, né? E a libertação do princípio do espírito, né? Libertação do princípio. Vejam que, assim, o espírito em si já é perfeito, o princípio já é puro. Agora, à medida que o universo evolui, a gente percebe que existe alguma coisa que sempre foi e sempre será, porque ela é uma coisa eterna, além do tempo, que ela está se manifestando através da matéria e dos processos energéticos de uma forma cada vez mais evidente, que é o tal alfa, né? O princípio espírito, né? Para o espírito, essa suprema realidade, né, ele quer nos conduzir. Então, a sua voz fala aqui, né? O objetivo é basicamente isso. Ela vai partir do que é mais tangível para a gente e vai fazendo uma lenta construção gradual, ascensionando nos níveis evolutivos até chegar, né, desembocar nas altas realizações humanas que apontam para Deus. Uma pessoa que é sincera nesse estudo, que lê esse livro, né, de corpo, coração e mente abertas, que quer aplicar em sua vida esses ensinamentos, né, ela vai ser conduzida a essas conclusões. A pessoa não vai poder negar, né? Não é uma questão de opinião. O argumento não me convenceu e blá blá blá, né? Uma pessoa que já está sintonizada com o absoluto, ela não vai conseguir negar essas coisas, porque ela percebe que é a própria vida dela, independentemente em que ponto do universo ela se encontra, em que época, qual seja a sua cultura, sua civilização alienígena, não interessa. A coisa é universal. Né? E eu espero que isso vá ficando mais claro à medida que a gente progrida aqui. Bom, já terminando aqui, né, eu só quero fazer uma breve introdução do capítulo. Não mais pelos caminhos da fé, mas pelas sendas da ciência. Né? A gente sempre explicou as coisas espirituais, né, do absoluto por uma abordagem religiosa. Legal, tudo bem. Mas a ciência, de fato, nunca tocou com força nesse aspecto. Daí o objetivo também dessa revelação. Deus, compreendido como espírito, né, alfa,
é o ponto de partida e de chegada do transformismo fenomênico. É a meta do ser. Então, depois das descobertas da desintegração do átomo, que é a inexaurível fonte de energia, olha só, ele fala que depois dessa descoberta, ele fala que o átomo é a inexaurível fonte de energia. Isso foi descoberto em 1944, 45, né? Em germes, você já tinha isso antes, né, na física, com essa física quântica, mas a mecânica quântica, né? Mas assim, isso está sendo dito aqui antes disso ser descoberto pela comunidade científica, né, pela ciência da humanidade. E isso é o mais interessante. Mas eu gostaria de destacar aqui esse trecho final, que é o mais emocionante. Vejam só, depois das descobertas da desintegração do átomo, inexaurível fonte de energia, e da transformação da individualidade química pela explosão atômica, a descoberta da realidade do espírito é a maior descoberta científica que vos aguarda e revolucionará o mundo, iniciando uma nova era. Vejam só, isso aqui é profético. Assim, vocês não entendem, assim, isso aqui é uma profecia. Esse livro ele poderia ser encadernado junto com o Antigo e o Novo Testamento como sendo uma continuação, não ficando nada a dever para ele. Segundo as palavras do Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, a grande síntese é o Evangelho da ciência. E hoje em dia, e cada vez mais, eu compreendo por quê. E o que é interessante nisso tudo é que, assim, ele fala, né, a descoberta de que existe uma equivalência entre a matéria e a energia, E igual a mc ao quadrado, foi uma revolução enorme no campo não só da física, mas como da ciência, né? Que isso tem implicações até mesmo filosóficas, se a gente for parar e se aprofundar nisso. Mas, e até espirituais, né, vivenciais. Mas assim, a sua voz está afirmando aqui com toda a segurança de que a próxima grande descoberta, que vai superar em 1000 vezes essa, vai ser a descoberta da realidade do espírito. A ciência vai descobrir o espírito e vai se tornar ciência do espírito. Parece absurdo tudo isso que eu estou falando aqui. Eu vou deixar para o próximo vídeo, né, antes de terminar esse capítulo, algumas coisas sobre o que pessoas top e conceituadas, com credibilidade na linha de frente da física, né, da neurociência, estão afirmando e descobrindo cientificamente. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Muitas surpresas por aí. Abraços fraternos a todos vocês. Nos vemos em breve.